que estão preocupados com esta invasão da mídia nos seus lares, eu queria falar sobre um livro que veio muito antes da mídia, aliás, foi escrito em 1400 alguma coisa, até antes da Reforma, chamado Imitação de Cristo, e a centralidade da cruz na luta contra a carne. Os irmãos que querem dar uma examinada, só ler um parágrafo, você tem uma ideia do livro inteiro. Quando Jesus mandou a gente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, ele estava preparando o caminho para uma vida conjugal feliz. Para mim isto é mais que óbvio, porque o que provoca infelicidade do casamento, acima de tudo, é o fato que a nossa carne não foi crucificada. Nós não estamos crucificados com Cristo. E o resultado é a tremenda infelicidade do conflito de querer a minha vontade, que já mencionamos, e também querer a vontade de Cristo. E isto estar em conflito. Uma vez que a gente morre, ou é crucificado com Cristo, o conflito desaparece. E a única coisa que é importante é que Ele quer. Que isso que eu quero também, já que já morri com Cristo. Quando o famoso homem de oração, que foi usado por Deus para cuidar de 10.000 órfãos, e colocar mais de 150.000 crianças em escolas bíblicas dominicais, um homem que passou mais de 7 milhões de dólares para missões transculturais, um homem que publicou mais de 3 milhões de livros e livretos e trabalhos assim, o famoso George Mueller, porque ele é famoso por causa das respostas da oração, né? Acho que são 1.000 respostas da oração, uma coisa assim. Quando alguém quis saber qual foi o segredo de sua vida, era um homem tão manso, sem aquela prepotência de uma pessoa mais famosa quase no mundo evangélico inteiro, porque correu por todo lado a fama dele. Ele falou para o pastor que entrevistava a seguinte resposta: um dia George morreu. Só isso. Um dia George Miller morreu. Quantos problemas a gente enfrenta na vida simplesmente porque nós não tomamos realmente aquele texto exigente de Cristo: quem quer ser meu seguidor, discípulo, negue a si mesmo. Nossa carne é o meu desejo, que eu quero sempre quando eu quero. Tome sua cruz, e a cruz somente existe para morrer, e me siga. Seguir é aprender como são as implicações de ter morrido com Cristo. Como que eu vou viver agora depois de ter morrido? Isso significa seguir a Cristo. Tal como Jesus deu na grande comissão de fazer discípulos, ensinando-nos a fazer tudo, obedecer tudo que vos tenho ensinado. Portanto, tem uma palavrinha que vem mais ou menos em linha com esse livro de Tomás A. Kempis, e que para os irmãos que estão lutando todo dia, como ligar ou desligar a televisão, criar problema com a esposa, com filhos, toda essa área de carne, todos nós somos carne, e como se coloca a cruz no centro, vão receber muita ajuda desse irmão, muita ajuda. Voltamos para o nosso texto, a nossa apostila. Shammai Hillel coloca o ponto de debate sobre
é possível ou não é possível divorciar sua mulher. Aquele que se divorciar sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E assim por diante. Essa pergunta, baseada em Deuteronômio capítulo 24, era centro de debate também no judaísmo dos rabinos, que eram os líderes farisaicos, não dos saduceus, nem dos essênios, nem de outros grupos. Era aquele grupo que era reconhecido como aqueles que se aprofundaram na palavra. Um judeu, por exemplo, um fariseu, gastou 2 anos estudando 8 horas por dia, durante 2 anos, a lei do sábado. Eu acho tão complicado estudar essa lei durante 2 anos, 8 horas por dia. Porque eu acho que num dia eu já acabo o assunto, não tem mais nada a pensar sobre o assunto. Mas fariseu, descobri que há muita coisa para pensar sobre o sábado, especialmente quando a gente está procurando na casuística o que Deus quer ou não quer, que Ele permite e não permite. Por exemplo, uma galinha põe um ovo no sábado, dá para comer ou não? Eu nunca tive esse problema. Mas os fariseus estavam sempre lutando com esse tipo de problema. Solução. Realmente uma solução muito boa. Se a galinha estava sendo criada para pôr ovos, não pode comer esse ovo, faz parte do seu trabalho. Mas se a galinha está sendo criada para fazer cândida, aí pode comer à vontade, porque galinha pôs o ovo por acaso. Não faz parte do seu trabalho. Resolvido o problema. Os irmãos podem entender. Portanto, quando eles chegam a Jesus, eles têm toda essa zebra dentro da cabeça. Todas aquelas borboletas voando lá dentro. Será possível isso? Será possível aquilo? Jesus imediatamente vai ao coração da coisa. Dureza de coração. Problema de esta exceção que nós temos que tentar, e não vamos poder resolver claramente o que significa esta exceção de Mateus 5,32. Este que traduzido aqui, exceto por imoralidade sexual. A palavra imoralidade sexual, essa frase traduz a palavra grega porneia. A palavra porneia aparece em vários diferentes contextos. Não é a mesma palavra adultério. Se sua Bíblia coloca adultério, é uma tradução que não representa o que diz o original. A palavra porneia é uma palavra que refere exatamente como diz a nova versão, imoralidade de qualquer espécie. É um tipo de pecado sexual que pode incluir fornicação, pode incluir adultério, pode incluir homossexualidade ou prática homossexual, lésbica, qualquer. É uma palavra mais abrangente. E aí vem a dificuldade na interpretação. Se Jesus tivesse dito, usado a palavra moicheia, adultério, ninguém teria mais problema. Mas o problema então existe em torno desta palavra porneia. Tanto aqui como em 19:9 de Mateus, eu vou ler capítulo 19, onde o problema de divórcio é discutido mais pormenorizadamente. Em capítulo 19, versículo 3, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Note que os fariseus querem embaraçar Jesus, querem envergonhá-lo. Perguntaram-lhe, é permitido um homem divorciar sua mulher por qualquer motivo? Essa é a ideia de Hillel, que os irmãos lembram. Ele diz, qualquer motivo que desaprova o marido, mostra falta de respeito, alguma coisa dessa natureza, pode ser divorciada. Jesus respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez, homem e mulher, e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne.
Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, porque Deus que torna duas pessoas uma só carne, nenhum cartório, nenhum juiz, nenhuma assinatura pode tornar duas pessoas uma só carne. Mas Deus pode. E quando ele instituiu o casamento, ele tornou os dois, homem e mulher, uma só carne. Quando Deus faz, ninguém separe. Perguntaram-lhe então, por que Moisés, que é o homem de Deus, falando da parte de Deus, mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu, não mandou. Contrário ao que eles falavam. Ele permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade, novamente aparece esta palavra, porneia, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos já disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Os irmãos chegaram à mesma conclusão, não estão fora do contexto que Jesus está falando. Melhor nunca casar. Veja lá que problema a gente está enfrentando, se não der certo. E criar uma separação, divórcio, provoca adultério. Lembrando novamente a seriedade de adultério na palavra de Deus. Então, tudo isso está envolvido com estas duas frases de Mateus, somente em Mateus, não aparece mais em Lucas nem em Marcos, que tratam de a chamada exceção de Cristo. Paulo tem sua exceção e Cristo tem a sua exceção. O que significa, portanto, esta palavra porneia? Vamos dar uma olhada. Porneia seria, por exemplo, casamento ilícito. Levítico 18 tem uma lista de pessoas com quem não se pode casar. Envolve a dificuldade de consanguinidade ou incesto. E todo mundo lembra que Paulo ficou tão indignado com a igreja de Corinto, uma igreja gentílica, tinha poucos judeus. Com certeza, se a liderança tivesse sido judaica, eles teriam tido uma outra atitude do que os gentios tiveram, de um casamento ou relacionamento sexual entre um homem e sua madrasta. Paulo diz, entrega aquele indivíduo a Satanás. Ele cometeu algo que é abominável aos olhos de Deus. Então, possivelmente, uma das teorias é que porneia está relacionado com gentios que se convertem, descobrem que o seu casamento é ilícito, contrário à lei de Deus. Então, eles devem se divorciar, ou podem se divorciar. Nós não temos muita certeza disso. Apenas uma das possibilidades. Isso vem de Levítico 18, mas não é muito provável, sendo que é uma cultura judaica em que Jesus está falando. Somente se ele está pensando no discipulado das nações, que vem lá no capítulo 28. Nesse caso é possível que ele fale isso. Os irmãos lembram muito bem que porneia se inclui entre algo que é proibido, recomendado pela igreja de Jerusalém para as igrejas gentílicas. Não cometer porneia, que é traduzido, eu acho que na maioria das nossas traduções, como fornicação. Uma coisa que era tão comum naquela época, entre os gregos, não tanto entre os romanos, latinos, mas entre os gregos, a fornicação era a coisa mais comum. E segundo homens como Demóstenes e outros que William Barclay fala sobre seu livro sobre a carne,
Os irmãos leem como era comum este relacionamento com outra pessoa que não é sua esposa, uma espécie de concubina, amante, pessoas que, segundo os gregos, eram tidos para relações de prazer com a esposa para ter filhos legítimos. Então se casava para essa finalidade, ter alguém para criar os filhos, uma pessoa séria. E as mulheres prostitutas e todo o resto do mundo aí fora, que não tinha nenhum compromisso de casamento, que se relacionava com eles em esta palavra porneia. Em hebraico, zaná, que os irmãos vão encontrar no caso dos israelitas com os moabitas, em Números 25, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 10, versículo 8, que refere aqueles relacionamentos imorais entre israelitas e os povos não judeus. Apocalipse 2,14, vamos dar uma olhada nesse versículo, que também faz referência à porneia. 2,14 de Apocalipse. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados e a praticar porneia. Novamente, nesta versão traduzida por imoralidade sexual. Muitas vezes, quase sempre envolvido com idolatria. Numa cidade como Corinto, 1000 prostitutas religiosas. Então, num ato de culto, a gente unia-se a uma dessas prostitutas, e os irmãos podem imaginar como o coração de um judeu como Paulo, uma pessoa que foi criado naquele ambiente judaico, mesmo antes de Cristo, de muito cuidado na área sexual, de ver isso quando ele chega em Corinto. E como os judeus repudiavam esta vida de imoralidade e idolatria misturado nos grandes centros de idolatria, que era Éfeso, o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo, Corinto, que era uma cidade tremendamente entregue à imoralidade, era uma cidade-porto, cidade de muita liberdade em termos de sexo e todos os outros tipos de pecado que se pode imaginar. Zaná, portanto, em hebraico, Amós 7,17, pecado de uma mulher casada, portanto, pode incluir adultério. Apocalipse 2,20 usa a palavra porneia em relação a pessoas casadas também. E deve-se dar uma olhada em Ezequiel 23, Isaías 1,21, Jeremias 3,8 e novamente aqueles textos que falam da carta que foi escrita pela igreja de Jerusalém para as igrejas gentílicas. Note que a mulher de Samaria tinha casado 5 vezes, mostra a distinção de casamentos que vivem juntos. Esta ideia de amaziamento também se praticava naquela época, vendo naquela casa da mulher de Samaria. Havia uma distinção clara na cabeça e Jesus reconhece isso quando diz: aquele com quem você agora está vivendo não é seu marido. Então, casamento é uma coisa, e essa vida de ajuntamento, que é tão comum neste país, Jesus mesmo vê a distinção. E os irmãos já devem saber mais ou menos qual é essa distinção. Num ajuntamento em que a pessoa não casa, o compromisso é diferente do que o compromisso do casamento. O compromisso do casamento é um compromisso legal, socialmente reconhecido pela sociedade, é um compromisso de uma promessa de fidelidade, é um ajuntamento segundo os padrões de Deus. Quando Paulo condena a fornicação, a prostituição, em 1 Coríntios 6,
ele mostra a seriedade em que Deus vê esta vida de ajuntamentos fora do casamento. Qual é a seriedade deste ato tão condenado na palavra de Deus, que também se inclui na palavra porneia, e traduzida em nossas versões por fornicação? 1 Coríntios, capítulo 6. Suas Bíblias devem estar abertas para o versículo 12 em diante. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Essa frase, tudo é permitido, é uma interpretação do ensinamento da graça do apóstolo Paulo. Paulo vai pregando que tudo é permitido, que nós não estamos baixo da lei mosaica mais. A gente não precisa mais se circuncidar, não tem que ir lá para Jerusalém, não tem que se comprometer com uma série de 600 e mais leis e regras e ordenanças do Antigo Testamento. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Naturalmente aqui está relacionado com o problema de asceticismo, de não poder comer algumas coisas, pode comer outras coisas, mais ou menos como as nossos amigos adventistas. Um me contou uma vez que ele entrou no restaurante cheio de fome, pegou um prato, pegou um bocado de arroz, adivinhou que foi cozinhado com banha de porco, cuspiu no prato, pagou sua conta e foi embora. Não pude comer. Então, este tipo de coisa que Paulo está em mente, tudo é permitido. Mas lembra-se de uma coisa, que o estômago não tem nada a ver com a vida eterna. Que a gente come não condena nem salva a gente. Não é comendo alguma coisa que você vai ser incluído no céu. Deus destruirá ambos, o estômago e os alimentos. O corpo, porém, não é para imoralidade. Isto agora é diferente. E aí vem essa palavra no original, porneia, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará corporalmente. O grego não pensa no corpo. O corpo é apenas caixão da alma. Então você olha para o seu corpo, se você pensa que seu corpo é uma espécie de caixão, você está completamente na linha grega, helenística e fora da linha hebraica. Na linha hebraica, você e seu corpo são um só. Você não pode ser algo fora do seu corpo. E essa razão que quando a gente morre, ficamos naquela dúvida. Eu não estou com corpo, mas Paulo diz, olha, eu tenho um edifício, não feito por mãos, que me aguarda. Logo que eu morrer, eu entro no edifício. Uma espécie de pré-corpo da ressurreição. Paulo não admite como judeu uma existência de apenas alma flutuando por aí sem corpo. Por quê? Porque o corpo é para Deus. O corpo é de Deus. Foi em corpo que Cristo nos salvou. Ninguém pode desprezar aquilo que você fotografa, que sai nessas fotos. E sua alma não aparece não. Lá em Guatemala, os índios têm uma preocupação, você tira a foto deles, que eles vão perder a alma. Portanto, eles são muito cuidadosos, você não toma foto deles. Mas nós não temos esse problema. Mas o interessante é que seu corpo é tremendamente importante para Deus. Por quê? Porque o corpo é para Deus, segundo o texto, e não para imoralidade. Versículo 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Você sabia disso? A gente pensa talvez que membro de Cristo é minha alma. Não, é seu corpo que é membro de Cristo, diz Paulo. Daí vem a implicação sobre imoralidade. Imoralidade é pegar o seu corpo que pertence a Cristo e fazer com que Cristo se una a uma prostituta.
E Paulo diz: isso é inconcebível. Como que eu vou tomar um membro de Cristo e dar para uma prostituta? E se os coríntios não entenderam isso, então eles com certeza não eram nem cristãos para Paulo. Coisa contundente. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta e um corpo com ela, então ele não é mais corpo de Cristo, é corpo com prostituta. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta, um corpo com ela, pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, isto é, um corpo espiritual. Obviamente não dá para ver Cristo aqui esta manhã, mas todos nós, mesmo assim que não dá para vê-lo, ele está aqui manifestado em cada corpo. Por isso que esta imoralidade é tão condenável e porneia faz parte daquelas recomendações para as igrejas gentílicas: afastem-se de vez da imoralidade. Muito bem. É bem mais amplo, portanto, do que a palavra fornicação. A tradução corretamente nesta versão, nova versão, na minha opinião, é imoralidade de qualquer espécie. Adultério pode estar incluído, mas não é só isso. Mas não inclui, isto é importantíssimo, quando a gente começa a fazer perguntas. O que eu faço no caso daquele marido que não trabalha? Veio uma vez a filha de um pastor, linda, jovem, casamento totalmente infeliz, segundo ela. Eu não falei com ele. Qual é a infelicidade dela? Meu marido não trabalha. Fica deitado no sofá, liga a televisão, eu tenho que trabalhar, eu sustento a família e tudo mais. Eu vou divorciá-lo. Minha irmã, cuidado com a palavra. Você é filha de pastor, deve saber o que a Bíblia ensina. Deus não permite divórcio na base de um marido que não trabalha, ou um marido que bebe, um marido que faz isso, um marido que faz aquilo, ou naturalmente com uma mulher também. Quer dizer, nenhuma dessas chamadas razões de incompatibilidade, razões que eu tenho para não querer mais viver com fulana ou fulano, que sejam aceitáveis ao Deus que fez de duas pessoas uma só carne. Mais uma coisa, note que José e Maria pensam em divorciar-se, Mateus 1,19, e ainda não se ajuntaram sexualmente. Estão apenas comprometidos no noivado tipicamente judaico. Aquele período de tempo antes do casamento, quando se decide casar e começa a se preparar todos os preparativos. Se nós lembramos de Caná de Judeia, quanto vinho eles já tinham bebido, quanto custa um casamento, todos aqueles envolvimentos. Naquele período, então, a pessoa está casada, ele está casado, mas não estão vivendo juntos até o próprio casamento. Quando se separa naquele período, é divórcio, segundo Mateus, em que José pensa em se desligar de Maria porque ela está grávida. E ele só pode saber uma coisa, que aquele filho não é seu filho. É de alguém, mas não é seu. E a acusação que a gente encontra embutido no texto bíblico, que Jesus é filho do adultério ou de fornicação, que Maria foi infiel e teve um filho que foi Jesus. Isso no Evangelho de João, quando eles jogam na cara de Jesus: nós não nascemos na prostituição, como você.
Isso é uma ideia muito interessante notar embutido no texto. E este fato de que só compromisso para o judeu já era, em termos de casamento, igual. Se nós olharem em capítulo 22 de Deuteronômio, encontram que, mesmo como noivos, se houver relacionamento sexual com outra pessoa, é igual a quem já casou e vai ter que ser apedrejado, ou apedrejada por causa desse relacionamento ilícito. Agora, a maior dificuldade em entender estas cláusulas, mesma cláusula dos dois textos, é se, e essa pergunta chave, se o adultério dissolve, deixando com que a pessoa que não adulterou, portanto é chamado a parte cônjuge inocente, seria permitida a se divorciar e casar de novo, ou não. E a grande linha divisória desde Paulo até hoje. E esse problema não vai ser resolvido até Cristo voltar. É quem está certo. Se nós escolhermos alguns autores, nada que outra pessoa faz dissolve o casamento. Você prometeu até a morte nos separar, e não até o adultério nos separar, ou não até alguma outra coisa me separar. Então, se a morte separar, é a única coisa que separa. Isso é uma interpretação. E a outra interpretação é óbvia, que o adultério é licença bíblica do próprio Senhor Jesus para buscar divórcio, e pode, com o divórcio, recasar sem cometer adultério. A palavra de Cristo, desde o princípio, não foi a intenção de Deus de permitir mais do que um casamento. Vamos então para o número 2. Como está nosso tempo? Está quase na hora de suas perguntas, em que podem levantar logo em seguida. O ponto de vista erasmiano, tradicionalmente protestante, argumentou que no caso de adultério, baseado em Mateus 19:9, o divórcio seria permitido e, consequentemente, o novo casamento seria permitido também para o parceiro inocente. Esta posição protestante também admite a seção paulina de 1 Coríntios 7. Dr. John Murray, que foi professor do seminário de Westminster, continuação do famoso seminário de Princeton, também defendeu esta posição no seu livro Divorce. A cláusula de exceção deveria permitir que ela case de novo se for inocente. Parece claro que Jesus entendeu que a pessoa divorciada tinha o direito de recasar no caso de ser incluído na cláusula de exceção. O famoso pregador de Londres, Campbell Morgan, da Capela de Westminster, lá no centro de Londres, durante muitos anos, antecessor de Martyn Lloyd-Jones, o casamento poderia ser dissolvido por uma única razão: pecado sexual, casamento indissolúvel, a não ser por um único pecado. No seu trabalho sobre o Evangelho segundo Mateus. Tem agora a posição número 3, que não ajuda, parece, em nada, de Agostinho. Mas eu vou simplesmente citar, se os irmãos pegam a ideia, são bem inteligentes. O ponto de vista preterativo. Já a própria palavra não é fácil. A exegese complicada, em linguagem simples, esta posição sustenta que os fariseus estavam tentando enredar Jesus
entrar num debate sobre a escola, ou entre a escola liberal de Hillel e a mais conservadora escola de Shammai. Cristo não tomou a isca. Ao invés disso, com sabedoria, evitou o assunto, até que estivesse a sós com os discípulos. Marcos 10:10-12. O debate envolvia a coisa indecente. Quando eles levantaram a pergunta, por qualquer motivo, que seria algo que o marido reprova. As palavras de Jesus, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, eram, na realidade, uma preterição, uma omissão que evitava totalmente a pergunta deles. Cristo não entrou no debate. Ele simplesmente esqueceu a pergunta e deu seu ensinamento, que é: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, colocando de lado o assunto de coisa indecente, casar com outro, comete adultério. Em caso de Jesus, resolveu o assunto de quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. Aquela parece que resolve a possibilidade cultural de que na cultura romana o divórcio era requerido no caso de adultério. Cristo, nesse caso, estava proibindo um novo casamento, segundo Agostinho. Naturalmente, quando na lei romana, oeste do império, alguém cometesse adultério, lembra-se que os romanos eram donos de escravos, então homens livres tinham sua esposa, ele tinha uma fidelidade, ela tinha uma importância no lar muito grande, porque a vida do romano tinha uma previsão de apenas 25 anos. Então, para a família não desaparecer, a mulher romana tem que dar luz a 5 filhos ou mais. Senão, a família já está indo para decadência e morte. Então, a mulher, a esposa do líder romano, era de grande importância. Ela dominava essa família, mais ou menos como na Itália ainda hoje, aquelas mulheres italianas de personalidade muito forte, né? O homem não deveria cometer adultério de forma alguma, mas pode conviver com escravas. Ele vai comprando escravas que ele gosta, tem relações com elas e como propriedade, não tem nada a ver com a família em si. E se ela gera um filho, já é escravo também, e aí não tem mais esse problema. Mas ser romano é filho da sua esposa. Então, naquele contexto, a posição de Agostinho dá para entender mais ou menos o que ele pensa. Número 4, o ponto de vista dos esponsais, o noivado, que nós já mencionamos em Mateus 1, 18-20, no caso de Maria e de José. Segundo esta posição, a cláusula de exceção de Cristo permitia que a quebra de um noivado, no caso de violação dos termos de noivado, pela imoralidade do parceiro antes da consumação do casamento. Neste caso, por não ter tido relações sexuais, o homem ou mulher separado, divorciado, obviamente teria direito ao casamento. Seria para ele realmente o primeiro casamento real. Então essa já resolve todos os problemas de certo modo, se de fato era o que Jesus tinha em mente. E finalmente aquela posição que já mencionamos de consanguinidade, chamado casamentos ilegais, defendido por Carl Lane. The Divorce Myth pensa que Jesus usou a palavra porneia no sentido específico dos graus proibidos de consanguinidade mencionado em Levítico 18. Sustento para esse ponto de vista encontra em Atos 15 e 1 Coríntios 5 e nos manuscritos do Mar Morto, que trata também desses relacionamentos não permitidos segundo a lei mosaica.
Era problema para a igreja primitiva, uma vez que havia casamentos incestuosos, eram comuns no mundo gentílico, mas restringir esta interpretação parece muito, muito estreito e não parece muito provável ou certo.